Prontinho. Boa noite, pessoal, mais uma vez. A gente vai iniciar a programação da Recife, o ciclo de formação sobre o movimento estudantil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do movimento estudantil e, para isso, a gente convidou o Lucas, um companheiro nosso da UF, da UF, e a gente vai pedir para que ele se apresente propriamente. Acredito que boa parte de vocês não conhece, ou nenhum, e a gente dá início assim que possível. Lucas, você está aí? Oi, companheiras, estou aqui. Estou aqui. Vocês estão me vendo agora? Uhum. Tá. Bom, gente, boa noite, então, a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse espaço hoje, a convite da companheira Caridia. Caridia? Não sei agora a pronúncia do nome. Mas esse é o problema da pandemia, né? A gente conhece as pessoas só virtualmente. Mas quero agradecer o convite, então, da Recife, dizer que esse é um espaço, essa é uma discussão muito importante, porque para entender os desafios que nós estamos vivendo nesse momento e principalmente as nossas tarefas para superar esses desafios, é fundamental que a gente conheça a nossa história e a história do movimento estudantil, quais foram os episódios que nos antecederam, qual foi a formação e a origem do movimento estudantil brasileiro e suas entidades, para a gente conseguir também ter um panorama do que a gente está vivendo agora e quais são as nossas principais tarefas e os nossos principais desafios nesse momento. Então, é um prazer estar aqui. Como a companheira me apresentou, eu sou o Lucas, eu estudo na Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, a UFSM, e estou atualmente ocupando a diretoria de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes, a UNE, né, que, assim como a UBS, que é a entidade secundarista, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, é também uma organização muito importante a nível nacional do movimento estudantil brasileiro. Então, vou falar um pouco hoje sobre esse histórico, mas também trazendo um pouco algumas outras discussões sobre concepção e organização, as formas de organização do movimento estudantil. Eu tenho um slide que eu vou apresentar aqui daqui a pouco. Ele está um pouco mais focado na UNE, eu não consegui acrescentar os elementos sobre a UBS, mas eu vou fazer alguns comentários, enfim, eu vou pontuar algumas questões aqui também sobre a UBS, que é algo que diz mais respeito ao movimento estudantil que é construído, né, eu acho que por boa parte das pessoas que estão aqui. Isso, Lucas. Só para esclarecer, pessoal, então, a ideia é que não seja algo cansativo, e para não ser algo cansativo, é fundamental que todos vocês participem. Então, se em algum momento o Lucas falar algum termo, alguma coisa que vocês tiverem, não só uma dúvida, mas um comentário, alguma colocação, é fundamental que vocês participem para que a gente torne esse momento cada vez mais coletivo, né, e construtivo também. Então, Lucas, agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. E é isso, pessoal. Uma ótima noite pra gente. Perguntem muito, porque é fundamental. Show. Posso começar, então? Sim. Beleza. Reforço, então, o que a companheira trouxe não se sintam acanhados, podem interromper, podem colocar ali no chat o que vocês não conhecerem, porque às vezes o movimento estudantil ele tem esses termos, né? Principalmente para quem está chegando, que são um pouco confusos, né? É importante até a gente talvez fazer um glossário aí, daria para fazer um glossário do movimento estudantil, porque são muitos termos, muitos nomes de entidades, mas que a gente vai conhecer um pouco hoje, então. Bom, para iniciar, então, só vocês estão conseguindo enxergar, então, a tela que eu estou compartilhando? Agora sim. Beleza. Ok. Então, eu vou trazer um pouco, né, através desse slide aí que eu fiz, dessa discussão sobre movimento estudantil brasileiro, concepção, história e organização. Bom, primeiro, por que concepção? Porque a gente tem que entender o que é o movimento estudantil na sua maior amplitude, né? Quando a gente fala em movimento estudantil, muitas coisas talvez venham à nossa cabeça, né? O Grêmio Estudantil, a rede de grêmios, no caso de quem está na universidade, o centro acadêmico, que é como se fosse a representação do curso dentro da universidade, o diretório central dos estudantes, que é a representação a nível da instituição, como se fosse mais ou menos um grêmio estudantil das universidades,
E, em geral, quando a gente ouve isso, então, né, movimento estudantil, são essas algumas das palavras que nos vêm à cabeça, né? Grêmio estudantil, centro acadêmico, carteirinha de estudante, talvez seja algo que para muitas pessoas vem à cabeça, porque nos últimos anos ali, principalmente a partir dos anos 2000, enfim, da reconstrução da Uni e também desse novo período aí de expansão do ensino superior, o movimento estudantil, por muitos momentos, ele se restringiu ou ficou muito mais próximo dessa concepção de que, bom, o movimento estudantil são as suas entidades e também são esses direitos, como a meia entrada, a carteirinha estudantil. Mas, para além dessa concepção, para além dessa compreensão sobre o movimento estudantil, das entidades, da sua organização formal, através de grêmios, de centros acadêmicos e das carteirinhas que ele pode ou não emitir, o movimento estudantil nada mais é do que a organização dos próprios estudantes num momento histórico, em determinado local, né, seja a nível de instituição, numa escola ou numa universidade, seja a nível municipal, numa união municipal de estudantes, seja a nível estadual, numa rede de grêmios ou numa união estadual de estudantes secundaristas, ou a nível nacional, né, na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que é a UBS, ou a UNE, que é a nossa entidade dos estudantes universitários. É preciso também compreender a história do movimento estudantil, mas mais do que compreender a história do movimento estudantil, é preciso compreender a história da educação brasileira, porque o movimento estudantil ele surge justamente a partir das lutas da educação brasileira, não apenas, e isso também é uma questão de concepção que é importante a gente compreender. Não é só papel dos estudantes lutarem por uma educação de qualidade, embora essa seja talvez uma das tarefas mais fundamentais, a luta pela educação, talvez a gente poderia dizer que é o nosso carro-chefe dentro do movimento estudantil, mas ainda assim, como atores políticos de um tempo histórico, é papel dos estudantes também lutar por soberania nacional, por políticas de distribuição de renda, por uma reforma agrária, por uma reforma urbana, por mais vagas no ensino superior, o que, né, volta aí na questão da luta por mais educação, ou luta pelo projeto de educação, mas é importante a gente entender isso, então, né, que os estudantes, para além de lutarem dentro do campo da educação, seja por merenda, seja por mais inclusão digital, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, seja por mais, pela ampliação do espaço físico das escolas, por mais professores, por outra pedagogia dentro das escolas, dentro dos institutos federais, é papel também, pelo menos dentro do que nós compreendemos, né, enquanto movimento estudantil, se posicionar, né, os estudantes se posicionarem também dentro das lutas políticas de um país. Como foi, por exemplo, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, o caso da ditadura brasileira, né, os estudantes foram um dos principais grupos de oposição ao regime ditatorial, à ditadura brasileira, e também foram muito importantes para a reconquista da democracia, né? Enfim, das lutas, né, que conseguiram também pôr fim, junto com a classe trabalhadora brasileira, junto com muitas greves, conseguiram pôr fim a esse período. E também a organização, falar um pouco, então, das entidades do movimento estudantil. Eu vou trazer um pouco aqui nas imagens das entidades do movimento estudantil do ensino superior, né, universitário, mas vou trazer também algumas questões aqui sobre o movimento estudantil secundarista. Então, para começar, né, agora eu vou botar essa imagem aqui. Aqui fala um pouco sobre a fundação da Uni, né? Eu vou mexer com o mouse aqui também, mas eu vou trazer algumas datas que eu vou acrescentar aqui na fala. Depois eu posso mandar alguns documentos também para a companheira, que ela pode repassar para quem tiver interesse, que trazem também o histórico da UBS e um pouco dessa consolidação e formação do movimento estudantil secundarista. Mas como eu falei antes, para entender a história do movimento estudantil brasileiro, é fundamental que a gente entenda também a história da educação brasileira. E o Brasil, sendo um país que foi colonizado por Portugal, que depois se transformou num império que nunca digamos assim, nunca tirou as suas algemas de Portugal, e depois também um processo, né, republicano, mas com muitas limitações,
Dentro desse contexto todo, o Brasil foi o último país da América Latina a ter universidades, né? Então, para vocês imaginarem, né? O Brasil foi ter a sua primeira universidade como nós conhecemos hoje, ou próximo do que nós conhecemos hoje, só no início do século XX. Faz mais ou menos 100 anos, um pouco mais de 100 anos que a gente teve a primeira universidade no Brasil. No século XIX, nós tínhamos faculdades, né? Como faculdade de Direito, faculdade de Medicina, em algumas cidades, como Rio de Janeiro, como Salvador, como Belo Horizonte, né? Essas metrópoles, essas regiões metropolitanas, elas tinham aí no século XIX, foram criadas as suas primeiras faculdades, mas a primeira universidade brasileira, que se eu não me engano foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela foi criada apenas no século XX, né? Então ali no início do século XX, o que dá mais ou menos 100 anos, um pouco mais de 100 anos. Então, com um processo de criação tardia de universidades e as escolas também, né, secundaristas, os na época chamados liceus ou ateneus, né, que normalmente eram os colégios internos, mas principalmente os liceus que existiam em muitas cidades, eles eram também fizeram parte de um processo tardio, né? Eu particularmente venho de uma cidade muito interiorana aqui no Rio Grande do Sul, com 16 mil habitantes hoje em dia, e da geração dos meus avós e os seus irmãos ali, ninguém estudou mais do que até a quarta série. Porque não existiam escolas como a gente tem hoje, né? Assim, de toda a cidade vai ter o ensino fundamental, o ensino médio, a educação básica completa, ou mesmo os institutos federais, que foram uma conquista muito grande que a gente teve aí nos últimos anos, mas que vieram também nesse processo de interiorização, né? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, ter Instituto Federal em Mossoró, tem Instituto Federal aqui no Rio Grande do Sul, em São Vicente do Sul, em muitas cidades interioranas, o que faz com que muitos jovens do interior não apenas possam terminar a educação básica, mas possam também se qualificar através de cursos técnicos, né? Isso é muito bom, mas essa é uma realidade de hoje, porque quando a gente vai falar ali no início do século XX, ou até os anos 30, 40, 50, enfim, mesmo ali os anos 60, 70, né, da ditadura, a educação era muito mais restrita, tanto porque era algo reservado muito mais às elites, né, e quando a gente olha para a história do Brasil anterior, esse processo é ainda maior, porque antes do Brasil ter universidades ou mesmo faculdades, o que acontecia era que os filhos das pessoas ricas iam para fora do Brasil estudar, iam para Portugal, iam para a França, né? Enfim, então a educação sempre foi considerado algo reservado à elite, né? Ou seja, quem é pobre, quem é da classe trabalhadora, quem não tem dinheiro, não merece, não deve estudar, inclusive justamente porque nós sabemos muito bem, e nós estamos vivenciando isso, a educação ela é uma ferramenta emancipatória, principalmente quando o projeto de educação é crítico. Então, nunca foi de interesse das elites brasileiras, da aristocracia brasileira, inclusive, se a gente for falar ainda do período do Império e também ainda do período da colônia, que a gente tivesse escolas para a nossa população, porque uma população que acessa a escola é uma população alfabetizada e é uma população que pensa, e por pensar também consegue questionar, consegue se mobilizar contra o autoritarismo, contra um projeto que não os contemple. Então, assim como as universidades, o processo de expansão e de interiorização das escolas, ele também foi tardio, né? Hoje nós temos escolas pelo Brasil inteiro, mas nem sempre foi assim. O que existiu normalmente eram escolas que iam até a quarta série, ou seja, o suficiente para alfabetizar e ensinar um pouco ali de matemática básica, conhecimentos gerais, e depois as pessoas iam direto para o mundo do trabalho, né? No interior, principalmente para a agricultura, e nas cidades trabalhar, enfim, né, das mais diversas profissões ali, muitas vezes no mercado de trabalho informal. Então, tendo esse processo da educação, né, para a gente entender isso, a educação brasileira, ela vem de um processo tardio. Então, o movimento estudantil brasileiro também vem de um processo um pouco tardio. No início do século XX, ali por volta de 1903, 1905, já começam a ter algumas conversas, algumas mobilizações, algumas reuniões, alguns encontros, no sentido, né, de fazer um ensaio para o que mais tarde viria a ser a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que foi fundada em 1937. Né? Então, aqui, ó, 1937, de 1900
até 1967 foi um período de, consolidação das universidades, encontros estudantis que aconteciam, né, os estudantes, principalmente das universidades, realizando encontros, debatendo projeto de educação, debatendo projeto de país. Bom, o que o Brasil vai fazer? O Brasil, né, tem que ter tanto de investimento para educação, o Brasil tem que defender, né, e tem que buscar a sua emancipação através da defesa do petróleo. Muitos debates já aconteciam ali nesse período, né, que antecede até 1937. E aí, em 1937, então, é fundada a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que vocês, acredito que muitos de vocês conhecem, muitos talvez não, mas que é a entidade que até hoje existe, né, quase centenária já, que organiza e representa os estudantes brasileiros a nível de universidade, a nível universitário. Então, essa série de congressos, né, e encontros, elas foram culminando em 1937, então, na fundação da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, né, que até hoje existe como entidade, embora tenha passado por muitas transformações, principalmente do período militar. E aí, aqui na década de 40, daqui a pouquinho eu vou chegar na história da UBS, né, para falar. Na década de 40, o Brasil passa por uma série de lutas, né, assim, existe um crescimento do protagonismo das forças populares, principalmente através do movimento estudantil, e aí uma característica que eu acho importante falar sobre isso, né, se a educação ela era tão restrita no Brasil naquela época, quem que era a maioria dos estudantes em 1937? Tanto nas universidades, mas também nas escolas. No geral, não eram pessoas de classes populares, como nós temos hoje em dia, né? No geral, embora a educação ela tivesse se democratizado e se expandido um pouco mais, era muito mais setores médios, né, a classe média urbana, que acessava as universidades. Então, o movimento estudantil naquela época ele foi muito mais protagonizado pelos setores médios, mas que tinha uma visão, uma concepção de movimento estudantil e também de projeto de país muito mais à esquerda. Então, na década de 40, quando a gente está vivendo todo aquele período, aquela turbulência da Segunda Guerra, com a ascensão do nazifascismo pelo mundo inteiro, né, através da Itália, enfim, o fascismo italiano com Mussolini, o nazismo com Hitler, existia também uma certa confusão, assim, uma certa incerteza, e inclusive, né, digamos que o governo brasileiro titubeava em se posicionar, e os estudantes naquela época foram fundamentais para fazer essas lutas aqui nacionalmente contra o nazifascismo que se expandia no mundo, e pressionar o governo brasileiro para que também compusesse o bloco contra o nazifascismo na Segunda Guerra, né? Então, que se posicionasse contra o nazifascismo. O que também foi muito importante, porque foi um processo de acúmulo de forças, né? Fez com que muitos estudantes brasileiros se colocassem em marcha, se colocassem nas ruas, na época, contra as atrocidades que se espalhavam, se expandiam no mundo através do nazifascismo. E é aqui em 1948... que eu coloquei aqui, o petróleo é nosso. Mas eu poderia fazer um adendo aqui. 1948 também é o ano de fundação da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, né? E nós estamos hoje aqui num espaço que é majoritariamente composto por estudantes secundaristas, acredito eu, né? Por serem do Instituto Federal. E então, assim, a UNE, né, teve essa fundação já tardia, 1937, e foi cerca de 10 anos, né, na verdade, 11 anos depois, que a UBS foi fundada. Isso quer dizer que não existia movimento estudantil secundarista antes? Não, muito pelo contrário. O movimento estudantil secundarista, ele também acompanha o processo de criação e expansão das escolas, só que ele não tinha uma entidade nacional que o unificasse, uma união brasileira, né? Uma entidade que dissesse, não, nós representamos os estudantes do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, e nós vamos, através da nossa entidade nacional, construir uma representação que dispute o projeto de educação e coloque quais que são as principais demandas e pautas dos estudantes secundaristas no Brasil inteiro. Isso não existia. O que existiam eram grêmios estudantis nas escolas, né? Uma organização, inclusive, similar, mas que também passou por muitas transformações do que nós temos hoje. Então, né, já existiam organizações nas escolas, nos liceus, né? A UNE, de fato, a UNE até então, ela representava, era majoritariamente estudantes universitários, mas ela não excluía a possibilidade de representação dos estudantes secundaristas. Então, assim, tanto pela própria questão da idade, de gerações,
a UNE acabava se organizando muito mais em torno do movimento estudantil universitário, mas ela também representava, né? Ela também tinha essa participação dos estudantes secundaristas num número menor, né, do que os estudantes universitários, que eram assim, o carro-chefe da UNE, mas, de fato, essa é uma ótima pergunta. A UNE, ela também conglomerava, digamos assim, o movimento estudantil brasileiro como um todo. E aí, em 1948, então, há esse surgimento da UBS enquanto entidade nacional, e ao mesmo tempo que a UBS surge como entidade, né, que, digamos assim, consegue ter essa diferenciação entre a UNE, ela também já surge como uma entidade irmã, né? Então, assim, no surgimento da UBS, que foi em 25 de julho de 1948, também foi a data em que se oficializou a colaboração mútua entre UBS e UNE, né? Tanto que até hoje, assim, quando a gente vai num ato, quando a gente vai em mobilizações, a gente vê, né? A UBS e a UNE, elas estão juntas, elas são entidades irmãs, digamos assim, né? Então, essa colaboração mútua, ela sempre existiu, inclusive anterior à fundação da UBS, que foi fundada, então, em 48, né? E também foi, né, enfim, parte de um processo muito importante, ali, uma efervescência das lutas. O movimento estudantil secundarista enxerga, então, essa necessidade de se organizar de forma mais autônoma e funda a UBS em 48. Aí, a partir de 48 também, né, surgem mais lutas muito importantes, né, em defesa da soberania nacional, através da campanha O Petróleo é Nosso, que foi muito protagonizada pelo movimento estudantil. Na época, né, também, como eu trouxe anteriormente, né, a luta do movimento estudantil, ela transpassa a luta por educação. Ela compreende quais são pautas estratégicas para o país. E a questão do petróleo, num país como o Brasil, ela é fundamental, ela é muito estratégica, ela está diretamente ligada à soberania nacional. E justamente por isso, então, que os estudantes brasileiros, tanto secundaristas quanto universitários, se empenham em 48, então, nessa campanha. Daqui, né, de 48 até muitas coisas, até 83, né, que é o período que bota aqui, muitas coisas aconteceram. Eu não consegui colocar tudo no slide, mas a gente sabe muito bem, né, que em 64 o Brasil passa por um período de golpe militar e, né, de 64 até ali no final dos anos 70, início dos anos 80 ali, né, quando a gente consegue aos poucos ir retomando alguns direitos e liberdades democráticas, foi um período muito sombrio para o movimento estudantil, porque, né, enfim, 48, ali nos anos 50, o movimento estudantil também protagoniza outras lutas importantes em relação à educação, em relação à soberania nacional. Não vou trazer todos os episódios aqui, coloquei alguns mais marcantes, né? Mas em 64, né, inclusive ali nos períodos que antecedem a ditadura, o movimento estudantil, tanto a UNE quanto a UBS, foram muito importantes justamente na defesa, né, através da campanha da legalidade. Então, toda a defesa ali do governo de João Goulart, né, enfim, apesar de toda a turbulência política daquela época, né, o movimento estudantil conseguiu crescer e expandir suas bandeiras. Então, no início da década de 1960, né, durante os governos do Jânio Quadros, do João Goulart, os estudantes passaram a integrar a Frente de Mobilização Popular, que envolvia também outros movimentos sociais muito importantes da época no Brasil, e tinham esse objetivo de defender, né, a democracia, de se opor contra o golpe. Apesar dos esforços, apesar da importante mobilização, em 64 acontece, né, o golpe militar, e a gente sabe muito bem que tanto a UNE quanto a UBS foram algumas das principais entidades atacadas, né, assim como outros movimentos, assim como sindicatos, né. Então, esse período do regime militar, ele foi muito ruim para o movimento estudantil, justamente porque o regime enxergava nos estudantes um dos principais inimigos do regime, da ditadura, do autoritarismo, assim como hoje o Bolsonaro enxerga, então, também os estudantes como inimigos, como atores políticos que já colocaram muitas pessoas na rua e têm condições de continuar colocando muitas pessoas na rua, e é justamente por isso, então, que a UNE, ela é colocada, né, na clandestinidade. Eu só não tenho agora a data exata, o momento em que ela foi colocada na clandestinidade, mas eu posso depois repassar também, né, para a companheira, que daí junto com esses outros materiais. Então, ali logo, né, posteriormente ao período militar, uma das primeiras medidas tomadas é a questão da clandestinização das entidades do movimento estudantil. Isso foi no próprio 1º de abril.
Exato, a sede, tá. Isso mesmo, lá na sede do Flamengo. Que tinha sido, né, justamente vindo de um outro processo, porque a sede da Uni lá no Flamengo foi ocupada de um clube chamado Clube Germânica, que tinha relação com o nazifascismo, e é essa sede, então, que no próprio 1º de abril, eles ateiam fogo, né, e colocam justamente para mandar esse recado em relação ao que representava o movimento estudantil naquela época, e qual que era o fim que eles queriam para o movimento estudantil, né? Então, sua clandestinidade, e assim como a Uni, né, que teve a sua sede queimada no início ali, logo do golpe, muitas outras entidades, muitos DCEs, muitos centros acadêmicos, muitos grêmios estudantis foram bastante perseguidos né, enfim, não só... Claro, né, a Uni teve a sede queimada, isso foi algo muito grave, mas muitas entidades tiveram, por exemplo, as suas sedes fechadas, ou muitas universidades passaram a ter estudantes que colaboravam com o regime e, portanto, vigiavam e circulavam em torno ali das movimentações estudantis justamente para conseguir repassar, né, enfim, as informações. Então, muitos DCS, quando vocês forem ver a história de qualquer grêmio estudantil, qualquer diretório central dos estudantes, qualquer centro acadêmico, a gente sabe que essa perseguição ela aconteceu, né, de todos os modos. Vou acelerar um pouco, que já passou um tempinho, né, e qualquer coisa também, Kari, se tu tiver, né, se quiser botar o tempo ali no chat, tranquilo. Então, passa esse período, né, da ditadura militar, do regime militar, um período de clandestinidade. A Uni tenta realizar alguns congressos, como foi o caso do Congresso de Ibiúna, em São Paulo, né, que, enfim, também sofreu muita repressão, justamente porque a polícia foi atrás, né, viu uma movimentação ali, uma cidade do interior, olha, tem alguma coisa acontecendo, e justamente por isso, né, prendeu muitos estudantes, inclusive há desaparecidos até hoje, né, como é o caso de Onestino Guimarães, que foi homenageado no Congresso da União Nacional dos Estudantes em 2017. Então, foi um período de perseguição muito grande, né, a Uni, ela tinha uma ligação muito forte com alguns partidos de esquerda, como as juventudes comunistas, né, juventude de alguns outros partidos e organizações, né, ligadas também à terra, e justamente por isso, né, por essa relação que os estudantes, que o movimento estudantil tinha com esses movimentos, eram tão mal vistos pelo regime, porque sabiam que eram justamente os partidos que lutavam contra aquele autoritarismo e por um projeto soberano de país. Então, houve essa perseguição, muitos estudantes que foram mortos, foram perseguidos naquela época. Nós não temos o paradeiro até hoje, né? E enfim, é uma questão muito problemática, inclusive, né, do ponto de vista da nossa história, assim, que muitos crimes da ditadura não tenham sido resolvidos, e é importante ressaltar isso, que muitos desses crimes da ditadura, eles estão relacionados, e as suas vítimas são, em especial, estudantes. Assim como o Bolsonaro também tem perseguido estudantes, né? A gente tem visto isso nas universidades, através das intervenções, como é o caso da intervenção da Ludmilla aí em Mossoró, na UFERJ, né? E que demonstram muito bem a que vem esses regimes, né? A que vem essas pessoas, para processar estudante, para perseguir estudante, e embora nós estejamos vivendo um período que né, a gente talvez não esteja ainda num ápice tão grande, nós estamos caminhando para isso. E é só observar o que está acontecendo na rua, o que está acontecendo nas periferias, o que está acontecendo nas universidades, para a gente ver que não difere muito do que acontecia naquela época, né? Então, esse período de ditadura, ele é um período muito turbulento, justamente pela clandestinidade. Apesar da clandestinidade, não se deixa de fazer luta, né? Então, os estudantes continuam se organizando, com muito mais dificuldade, mas continuam se organizando, continuam construindo encontros, né, clandestinos, continuam fazendo debates políticos. Tanto é que, né, na retomada ali do no fim do período ali do regime militar, a Uni, a UBS, né, as entidades estudantis no geral, assim como muitos DCS, a gente tem também um processo que aconteceu no final dos anos 70, foi a fundação de muitos diretórios ou grêmios livres, né, o que significava? Que já existia um terreno um pouco mais tranquilo, um pouco mais possível para se construir essas entidades, mas não se queria ter aquelas entidades vinculadas ao movimento, vinculadas ao regime militar,
entidades subordinadas às reitorias, subordinadas aos interventores, subordinadas ao regime militar, e justamente por isso o movimento estudantil ele passa, então, por esse processo de retomada da sua autonomia através da fundação de muitos grêmios e diretórios livres nas universidades, para os cursos, para as escolas, e a partir também desse processo de retomada, né, da democracia no Brasil, que conta com uma série de greves, que conta com movimentações do movimento sindical, com movimentos sociais que se fortalecem, né, a criação ali do Movimento Sem Terra, a criação do PT também, que é um partido que surgiu também nesse período, né? Então, há uma movimentação, há uma ebulição muito grande de lutas importantes, e justamente por isso o movimento estudantil também participa com muito protagonismo desse período de retomada, né? E ali, em especial, durante 83, 84, com muita ênfase forte, né, no movimento das diretas já, que foi um processo bem importante também, e teve muito protagonismo dos estudantes, né, enfim, do movimento estudantil. Indo um pouco depois ali, né, enfim, anos 80, né, toda aquela turbulência, retomada da democracia, com suas limitações também. Em 92, outro processo protagonizado, muito importante pelo movimento estudantil, foi o Fora Collor, né, que a gente lembra muitas vezes, quando a gente vê nas reportagens, nas revistas, né, dos caras pintadas. Inclusive, hoje em dia, algumas forças políticas do movimento estudantil tentam retomar um pouco esse mote dos caras pintadas, né? Porque foi algo que deu bastante, assim, mostrou muito a influência do movimento estudantil. Então, os estudantes pintavam o rosto, né, com as cores do Brasil, e iam para as ruas e se posicionavam, então, né, pelo Fora Collor, pelo impeachment do presidente Collor, em função dos seus escândalos e, enfim, tudo que acontecia, e também da política econômica, né, que era desastrosa. Então, em 92, tem esse episódio também importante do Fora Collor. Aí, nos anos 90, o movimento estudantil também, né, passa por esse período que talvez se assemelhe também com o que nós estamos vivendo hoje, que é a resistência ao neoliberalismo. Quem conhece alguém que estudou em alguma universidade nos anos 90, pode perguntar o que acontecia naquela época. Assim. Eu já recebi relatos de que alguns cursos noturnos eles passavam a ser diurnos porque não tinha lâmpada nas universidades. Então, os anos 90 para a educação brasileira, eles foram muito desastrosos, né? A política econômica tocada pelos governos neoliberais ali, tanto o Collor quanto o FHC, que tinha como principal objetivo o sucateamento das universidades, das escolas e a privatização, né? Então, assim, sucatear o máximo que dá, deixar de baixa qualidade para poder privatizar a educação, né? Então, a educação sendo um setor que eles enxergavam, a educação não é um direito, ela tem que ser uma mercadoria e a gente precisa privatizar, e aí vai quem consegue pagar e o mercado financeiro consegue lucrar em torno disso, né? Então, o movimento estudantil ali nos anos 90 se colocou muito, inclusive realizando greves, né? Teve greves também de professores, o ANDES, que é a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, também aí protagonizando lutas bem importantes, que nos anos 90 marcam, então, esse período de resistência ao neoliberalismo. E agora, então, né, chegando nos anos 2000, que já faz 20 anos, né? 20 anos do início do milênio, mas que também marca um período bem diferente, assim, de tudo que o movimento estudantil viveu até então. Porque em 2022, né, a gente elege o primeiro presidente operário do Brasil, né? Então, a partir de 2013, a gente passa a ter uma política econômica muito distinta e também uma política voltada à educação muito diferente. Porque se antes a gente penava para conseguir expandir as universidades, para conseguir ter o básico, né, nas universidades e nas escolas, a partir de 2003, a gente começa a ter uma mudança na política de educação, né, no projeto de educação do Brasil. E aí a gente pode citar várias conquistas, como o ReUni, que expandiu as universidades e interiorizou. Eu mesmo estudo na Universidade Federal de Santa Maria, que é uma universidade que só existia em Santa Maria, que é a sua cidade sede, e com o ReUni passou a existir em Palmeira das Missões, em Frederico Westphalen, em Cachoeira do Sul, que são 3 cidades interioranas. Então, fez com que muitos filhos e filhas da classe trabalhadora, muitos filhos agricultores, muitos jovens do interior mesmo pudessem acessar
o ensino superior. Os institutos federais, né, que eu acho que a gente tem que mencionar, que inclusive hoje muitos de vocês, acho que né, todos, na verdade, estudam, fazem parte aí do Instituto Federal, que foi também uma conquista muito grande daquele período, né, assim, posso disponibilizar, sim. Então, daquele período foi muito fundamental, né, a criação dos IFES, por tudo que eles representam, né, por ser uma educação que é de muita qualidade para os nossos jovens, pelo ensino, pelo governo federal também conseguir dialogar e investir na educação básica, o que é muito importante, através de escolas federais, né, isso é muito bom, e também mais uma série de políticas, né, as cotas, as ações afirmativas, a criação do Plano Nacional de Assistência Estudantil, o que foi fundamental, porque as pessoas não basta entrar na universidade, é preciso permanecer, então a criação do PNAES, que é esse Plano Nacional de Assistência Estudantil, foi muito importante para isso, para conseguir ter política como casa do estudante, o restaurante universitário que a gente paga barato ou que a gente consegue comer de graça, auxílio pedagógico para conseguir comprar material, ou para fazer viagem, porque tem que apresentar trabalho. O PNAES, né, através dos seus diferentes eixos, também foi uma conquista muito importante. E até meados de 2014, 2015, né, até ali 2016, quando tem o golpe, o diálogo do movimento estudantil brasileiro, principalmente da UBS e da UNE com o governo federal, foi muito mais tranquilo. Às vezes até tranquilo demais, porque eu particularmente tenho a avaliação de que, embora nós tivéssemos um governo de esquerda e isso permitisse que tivesse um diálogo maior, é justamente porque nós tínhamos um governo de esquerda que o movimento estudantil precisava reivindicar cada vez mais, né, não aceitar. Não estou dizendo que foi pouco, né? O que nós tivemos foi muito, pelo contrário, foi muito mesmo. Mas a avaliação, né, que eu faço e que muitas pessoas também, né, da organização que eu faço parte fazem, é de que o movimento estudantil naqueles anos ali, né, principalmente através da sua direção política, ele acabou moderando demais, né? Então, assim, algumas lutas, elas poderiam ter sido fortalecidas justamente para que hoje a gente não precisasse estar passando pelo que a gente está passando, né? Mas, enfim, para tentar concluir, então, né, até 2015, 2016, a gente tem ali um período de expansão das universidades, de criação de muitas políticas públicas, de muitos investimentos para educação, investimentos em pesquisa, ciência sem fronteira, era jovem entrando na universidade, jovem se formando. E agora, né, desde 2016, desde o golpe, a presidenta Dilma, a conversa é outra, né? A gente está vendo um período muito, muito difícil. E eu não sei quem de vocês entrou ainda antes da pandemia, quem entrou depois, mas uma coisa que eu cito sempre, o fato da gente ter que ter implorado para ter, pro Enem ser adiado, e o fato de a gente ter que implorar para ter inclusão digital num momento de pandemia, é um sintoma muito grave do governo que a gente está vivendo. Porque se nós tivéssemos um governo comprometido de fato com a educação, essas decisões elas seriam óbvias e elas seriam consultadas, né? O movimento estudantil seria consultado, ó. Seria papel do governo chamar o UBS e dizer, ó, vamos tentar encontrar a melhor maneira, né, a melhor data para o Enem, a melhor segurança para os estudantes, a melhor implementação de uma política de inclusão digital para que ninguém fique alheio à educação do processo. Mas não foi o que aconteceu, né? O que a gente tem visto é o contrário. O que a gente tem visto é cada vez mais uma dificuldade muito grande, né, dos estudantes de permanecer na universidade, cada vez mais uma dificuldade muito grande dos estudantes de entrarem na universidade, né, justamente por causa desse processo de boicote ao Enem, né, então quem hoje consegue estar no IFE, quem hoje consegue estar dentro da universidade, com certeza teve muitos desafios, né, para poder entrar e também está tendo muitos desafios para conseguir permanecer. Então, para concluir, eu não vou passar o resto aqui das questões da rede, depois eu posso disponibilizar o slide, também alguns textos que trazem essa questão, mas eu vou deixar um questionamento, né? Quais são, então, hoje, os principais desafios do movimento estudantil na atual conjuntura? Quais são as lutas que nos esperam? Acho que o Patrick vai falar um pouco sobre isso. Lembrando que as lutas aqui, né, elas não são só lutas por educação. São lutas que dizem respeito à educação, como, por exemplo, mais assistência estudantil, mais universidades, mais vagas nos institutos federais, mais expansão para os institutos federais, inclusive,
mais possibilidades, né, inúmeras para a educação, mas também são lutas relacionadas à conjuntura política, né? Então, quais lutas nos esperam? Sem dúvidas, o Fora Bolsonaro, que é muito importante e que é a luta da ordem do dia, né? A gente teve aí uma mobilização muito bonita agora no dia 19, mais uma, né? E vamos ter mais uma em julho. E são essas as lutas que nos esperam, né? Nós não podemos parar de lutar enquanto nós não tivermos não apenas um projeto de educação que nos contemple, mas também um projeto de sociedade que tenha lugar, né, onde todo mundo possa acessar a escola, acessar a universidade, e também todo mundo tenha comida na mesa, todo mundo tenha acesso a uma saúde de qualidade, nós tenhamos um país com soberania nacional, onde a ciência, onde as universidades, as instituições são respeitadas, e não esse protofascismo, né, que nós estamos vivendo com o governo Bolsonaro, que está retirando direitos da população e está atacando diariamente os estudantes, né? Então, encerro com essa frase do Florestan Fernandes, que eu gosto muito, que é: ou os estudantes se identificam com o destino do seu povo, com ele sofrendo a mesma luta, ou se dissociam do seu povo. E, nesse caso, serão aliados daqueles que exploram o povo. Florestan Fernandes, então, que foi um importante sociólogo aí, que contribuiu muito, inclusive, para o pensamento brasileiro, no sentido de qual que é a educação que nós queremos, né, e qual que é o papel aí que nós temos como estudantes para lutar em defesa dessa educação e também desse projeto da sociedade. É isto. Muito obrigado. Massa demais, Lucas. Eu acho que não poderia ter sido mais detalhado. E eu vou aqui abrir, né, para o pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma colocação, ou tenha alguma curiosidade, né, também, porque é importante que a gente vá... Que bom que vocês estão gostando, gente. Então, quem quiser levantar a mãozinha para perguntar alguma coisa, eu vou aguardar aqui 2 minutinhos para que Lucas possa se colocar novamente, ou que a gente também participe de uma forma geral no debate, né? Lucas aqui, além, digamos, do nosso palestrante e nosso facilitador, ele também é um convidado da sala, né? Então, caso vocês tenham alguma outra questão, a gente vai debatendo em conjunto. Deixa eu ver se tem alguém com a mãozinha levantada aqui rapidinho. Juan Pablo. Pode falar, Juan. Dá para me ouvir? Se puder fazer um legal aí, Lucas. Show, show. Boa noite, gente. Muito prazer estar aqui com vocês nessa formação, que eu acho que é da maior importância. Quem não me conhece, eu sou o Juan Pablo. Fiz parte aí, né, de um dos grêmios que compõe a Regife no ano passado e no início desse ano, né, na FRN Campo São Gonçalo do Amarante, e sou militante da União da Juventude Comunista. Então, acho que é muito bom a gente tratar desse tema, tanto a discussão a nível nacional, que foi o que foi trazido aqui de uma forma, eu acredito, muito qualificada pelo Lucas, quanto a nível estadual também, porque aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem uma história do movimento estudantil muito grande, cheia de coisas que não tem como eu estar aqui falando, tanto porque eu não tenho um conhecimento aprofundado de causa, quanto porque demoraria muito tempo para falar. Mas cabe aqui um dado interessante. A APES, por exemplo, que é a entidade estadual que a gente tem aqui, foi fundada em 1928, antes mesmo da fundação da UNE e da UBS, né? Foi uma das primeiras, aliás, se não me falha a memória, a primeira entidade estudantil secundarista fundada no Brasil. E, enfim, tem uma história de luta muito interessante que está imbricada, né, junto à história do povo potiguar e etc e tal. E uma coisa que eu achei muito interessante o Lucas pontuar, e que é sempre bom a gente reiterar a todo instante, é que a história do movimento estudantil brasileiro está absolutamente imbricado à história do movimento sindical, da história do movimento operário, da história do movimento dos trabalhadores, né, da história do movimento, de fato, de defesa da luta por uma nova sociedade. Não à toa, boa parte dos grandes líderes do movimento estudantil foram também grandes líderes políticos importantes para o nosso país. Né? A gente tem o caso, por exemplo, do Irum Santana, que foi um dos fundadores da UNE. Ele era da juventude do PCB na época, o JC, e ele morreu recentemente, em 2013, ainda na luta.
né? Ele com mais de 90 e tantos anos participando e tal, quando ele fala, por exemplo, da luta contra o nazifascismo, a luta pelo petróleo é nosso, a luta contra a ditadura empresarial militar, enfim, é importante que, tendo em vista esse histórico, a gente, nos dias de hoje, saiba também dar um norte, as lutas do movimento estudantil ao lado da luta em defesa dos trabalhadores, né? A gente deve se posicionar, por exemplo, contra a privatização da Eletrobras, né? Se nos anos 50 os estudantes lutaram pelo petróleo nosso, a gente hoje tem que defender a Petrobras, a gente tem que defender a soberania nacional, né? Porque é só com um projeto, de fato, soberano, de país, que a gente vai conseguir construir também, dentro desse país, uma educação minimamente digna, uma educação com acesso universal, enfim, uma educação crítica nos moldes nos quais a gente vem aí reivindicando historicamente. E a história do movimento estudantil secundarista também tem muitas conquistas, muitos pontos simbólicos que muitas vezes são esquecidos. Por exemplo, muita gente não sabe, mas a UBS é a primeira entidade a ter uma presidente mulher, lá em 1958, se não me engano, antes mesmo da Uni, né? Não me recordo o nome dela, mas alguma coisa Hoffman. Enfim, a Caridia já mandou concluir, mas de fato eu acho que a linha é essa, né? A gente sofreu aí com um certo distanciamento, um certo apaziguamento do movimento estudantil brasileiro nas últimas décadas, e eu penso que, frente às atuais ofensivas, que frente à atual conjuntura, a gente precisa retomar esse histórico de luta e estar atuando no nosso dia a dia, no sentido de revitalizar cada vez mais o histórico do movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores, enfim, a história de luta do nosso país, que é, de fato, riquíssima. Eu achei importantíssimo aqui esse espaço de debate. Enfim, abraço aí, hein, gente? Abraço, Pablo, muito bom ter você por aqui. Eu acho que eu vou comentar algumas partes para dar espaço para quem quiser perguntar também. Eu acho que uma das coisas que Pablo falou que me lembrou uma pequena frase, né? De que a história não ela está sendo. E para ser da forma que a gente for construir, isso perpassa diretamente pelo movimento estudantil, por qualquer movimento social, na verdade, né? E é por isso que a gente, além de ter que se organizar, a gente tem que saber como organizar, né? E por isso eu vou pedir para que Lucas ele comente um pouquinho sobre a estrutura da Uni e tudo mais, e do movimento estudantil de uma forma geral, né? Para que a gente entenda que o movimento estudantil brasileiro, de uma forma geral, ele já foi mais combativo do que está sendo hoje. E não significa que não está sendo agora, mas não da maneira que poderia estar. Ano passado, a Regife e o IFRN percebeu na pele a ausência do movimento estudantil nacional na luta contra a intervenção, e eu acho que é algo que a gente precisa pontuar, né? A passividade nesses momentos tão críticos, não só da educação brasileira, mas do país como um todo. Então, Lucas, por favor, e à medida que você for comentando, por mais breve que seja, não tem problema, qualquer coisa eu vou complementando também. Beleza. Eu vou aproveitar, então, que tu trouxeste esse ponto da organização e vou compartilhar o slide de novo, que daí vai dar tempo, vai dar para eu mostrar aqui uma das que eu tinha preparado, só que é com a rede do movimento estudantil universitário, tá? Mas aí eu vou fazer um paralelo aqui, vou fazendo alguns comentários sobre a questão do secundarista, né? Pronto, então, para a gente entender Isso aí, vocês vão ajudando. Para a gente entender um pouco da rede do movimento estudantil. Só antes, assim, eu vou trazer só um slide bem rapidinho, que eu acho que é importante, já que foi mencionado isso. Sobre algumas características que eu acho que é bem importante a gente falar sobre, que marcam o movimento estudantil, assim, né? Vou tentar ser bem breve. Eu gosto de trazer, assim, essas palavras, porque elas dizem respeito, assim, elas tanto amenizam algumas polêmicas ou falsas polêmicas que existem, assim, dentro do movimento estudantil, e também fazem com que a gente entenda um pouco a diversidade existente dentro do movimento. Por exemplo, o fato do movimento estudantil ser um movimento policlassista, né? Tipo assim, diferente do movimento sindical, por exemplo, ou do movimento sem terra, que é um movimento que luta por reforma agrária, o movimento estudantil, ele pode ser integrado por estudantes de diferentes classes sociais, porque a universidade é um espaço, ou a escola é um espaço onde pode ter tanto
né, o filho do trabalhador, quanto o filho de um grande empresário, embora esses normalmente estejam em escolas, universidades privadas, o que também não impede de fazer movimento estudantil, né, porque o movimento estudantil ele não é restrito às instituições públicas, a universidades federais, ou, enfim, escola particular e universidade particular também tem Grêmio, também tem DCE. E aí, quem é que conhece o MBL? O Movimento Brasil Livre. Aquela catrefa, enfim, né? O MBL lançou um tempo atrás o MBL Estudantil. Assim como a juventude do MDB e a juventude tucana, também tem suas frentes estudantis. Normalmente, eles acabam, pelo menos nos últimos anos, eles não têm mais disputado a Uni. Mas em 2017, que foi o primeiro congresso que eu fui, tava lá a juventude do MDB. Tava lá, eles estavam, assim, é uma contradição muito grande, né? Aí tem, por exemplo, os estudantes pela liberdade também. É uma contradição, assim, eu não consigo entender o que passa na cabeça deles, porque são estudantes que, em universidades públicas, defendem a privatização. Olha a incoerência, né? Você está estudando uma universidade pública, mas você defende a privatização. Mas isso é importante, assim, para a gente entender a característica do movimento estudantil ele ser policlassista, né? E isso quebra, inclusive, aquela ideia, porque muitas vezes tem isso, o movimento estudantil ele é intrinsecamente da esquerda. Não necessariamente. A esquerda, os partidos da esquerda, as organizações da esquerda, enxergam no movimento estudantil uma frente importante de disputa da sociedade, tanto de disputa dos rumos e do projeto de educação, mas também de disputa da própria consciência da população, né? A Uni tinha, né, enfim, ali durante muito tempo, nas suas primeiras décadas, por exemplo, os CPCs, né, que eram os Centros Populares de Cultura, muito alinhados a diversas manifestações culturais brasileiras, como o Teatro do Oprimido, enfim, diversas, né? E também tinham esse papel importante aí de disputa cultural. Agora, isso não quer dizer que todos os estudantes que se empenham no movimento estudantil, seja no seu Grêmio, no seu DCE, ou mesmo disputando a Uni, sejam da classe trabalhadora ou sejam, né, de esquerda, porque muitos estão lá para realmente defender coisas absurdas, como a privatização, o sucateamento, mais iniciativa privada dentro das universidades, concessões das universidades ou dos institutos federais para a iniciativa privada. Então, essa diversidade é importante a gente compreender. Também o fato dele ser transitório, né? Ninguém é estudante para sempre. O movimento estudantil ele tem uma transitoriedade rápida, ninguém fica muito mais de 4, 5, 6 anos numa universidade, ou mais do que 3 ou 4 anos no ensino médio, né? Embora, enfim, né, no ensino fundamental a gente tenha aí um período maior. Mas aí também, normalmente, quando a gente é muito novo, a gente não tem consciência, assim, né, para se envolver no movimento estudantil. Os grêmios estudantis, inclusive, essa é uma questão importante para a gente pontuar, assim, né? O Juan trouxe aí na fala dele a questão da passividade, né, enfim, do que foi trazido aí nos últimos anos. Parece, assim, que a impressão que eu tenho, né, eu também sou de uma força eu sou militante da juventude da articulação de esquerda, né, da juventude do PT, que faz oposição também à direção majoritária da Uni, que eu já vou falar sobre também para vocês entenderem, e da UBS. Mas qual que é a questão? Alguns discordariam disso, né, tem gente que fica bastante tempo aí na universidade ou na escola, mas qual que é a questão, então? O movimento estudantil, ele... nessa característica, né, da transitoriedade, é importante a gente entender que... peraí que eu me perdi agora. Estava falando sobre uma coisa e fui falar outra. Eu vou ir para o aspecto conjuntural, então. Só para finalizar... Alô? Estamos ouvindo, Lucas. Tá ouvindo? Tá, é que eu travei aqui. Meu computador é um pouco lerdo. Vou continuar, então. Só para finalizar essa questão do transitório. Ninguém é estudante para sempre. Diferente de, por exemplo, o movimento sindical ou outros movimentos, como, por exemplo, o movimento sem terra, o movimento por luta pela moradia, que mesmo que, por exemplo, você adquira o seu lote de terra do movimento sem terra, você continua sendo militante do MST, porque o MST não milita apenas pela conquista da terra, milita pela reforma agrária e por um outro projeto de sociedade. No movimento estudantil não tem como a gente passar a vida inteira, porque, bom, né, tu se forma, tu não é mais estudante. Uma outra característica importante dele é o fato dele ser conjuntural, ou seja, vão ter momentos em que... lembrei que eu ia falar. Tá? Vão ter momentos em que o movimento estudantil vai ter uma efervescência, uma força e um protagonismo maior,
de acordo com a sua direção política e também do que está acontecendo no país ou no continente, e vai ter momentos em que ele vai sofrer, de fato, um período de maior apaziguamento. E aí era sobre isso que eu queria falar. Eu fui de Grêmio Estudantil quando eu estava no ensino médio. Eu participei do Grêmio Estudantil da minha escola. Só que sabe o que era o Grêmio Estudantil para mim? Era organizar o esporte, né? Organizar as interséries da escola e, assim, fazer umas atividades lúdicas. E quando a gente olha para boa parte das escolas hoje, eu não me refiro aos institutos federais, porque os institutos federais têm uma dinâmica diferente, mais politizada. Mas as escolas, principalmente do interior, elas têm um afastamento muito grande da UBS. Então, eu era do Grêmio Estudantil, mas eu não conhecia a UBS, porque no meu entendimento, o Grêmio Estudantil tinha um papel de organizar atividades lúdicas e não tinha todo esse papel político, né? Nossa, pensar que a gente podia organizar algo para pautar a escola, para pautar a cidade, né? Então, essa é uma questão importante também, né? Do fato dele ser conjuntural. E ele é suprapartidário porque tem essa polêmica, né? Não, mas é apartidário, né? Muitos se disfarçam através do manto do apartidarismo, quando na verdade a gente sabe que essa neutralidade ela não existe, né? Então, o movimento estudantil ele não é nem apartidário e nem apenas partidário, porque pertence a um partido, né? Ele é suprapartidário, ele é um espaço que conglomera estudantes de diferentes organizações, inclusive estudantes que não estão em nenhum partido. Não precisa ser partidarizado para militar no movimento estudantil, né? Tu pode ser militante de um partido, tu pode ser independente, tu pode ser militante de um movimento social, tu pode se identificar com uma causa e tu simplesmente querer construir um diretório acadêmico, um grêmio estudantil. Então, acho que é importante trazer isso, né? Para não... Porque muitas vezes a direita usa esse manto do apartidarismo. Ah, nós somos apartidários. Daí vai ver, não são bem apartidários, porque tem ligação com mandatos do DEM, do MDB e assim por diante. Então, essa pluralidade é importante a gente compreender. E sobre a rede do movimento estudantil, ali que a Kari perguntou, eu tenho esse slide também que traz um pouco da rede do movimento estudantil universitário, mas que eu posso falar, então, né, com o complemento de vocês, sobre a rede do movimento estudantil secundarista. No caso dos universitários, nós temos os centros acadêmicos, ou diretórios acadêmicos, que estão lá na base, nos cursos, né? Os centros acadêmicos normalmente representam um curso. Os diretórios representam 4 cursos ou mais, né? Por exemplo, o meu curso, que é Comunicação Social, tem 4 habilitações: Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Produção Editorial. Então, nós temos um diretório acadêmico e não um centro acadêmico. Nas universidades estão os DCEs, ou algumas universidades que não têm muitos cursos, têm diretórios acadêmicos a nível de entidade geral, e as executivas de curso. As executivas de curso, elas também são muito importantes. Nós temos, por exemplo, a Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, que é a FEAB, a Associação Brasileira de Estudantes Secundaristas, a Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal, que é a ABF, e as executivas de curso, elas representam os cursos, como, por exemplo, pautar a grade curricular do curso de agronomia, né? O que precisa de uma reforma curricular, ou mesmo pensando as questões da profissão, né? Porque os estudantes, eles estão ali naquele período até se formar, mas eles precisam, né, a partir disso, também pensar como que vai ser a profissionalização. As uniões estaduais dos estudantes e a União Nacional dos Estudantes, né? E aí, aqui em cima ainda, a gente poderia colocar a OCLAI, que é a Organização Caribenha Latino-Americana de Estudantes, né? A OCLAI foi fundada em Cuba, ali na década de 40, se eu não me engano, e ela conglomera entidades do Brasil, da Argentina, do Chile, né? Enfim, organizações latino-americanas e caribenhas. Temos também a SENSE, que é a Secretaria Nacional de Casas do Estudante, e aqui eu coloquei a ANEL também, porque a ANEL foi uma tentativa de criação de uma entidade para superar a UNE, mas que não deu muito certo, né? Foi uma entidade criada pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e que atuou por um tempo, assim, mas que não conseguiu cumprir o seu papel de superar a UNE, né? Em relação à UBS, né, e ao movimento estudantil secundarista, nós teríamos aqui, então, os grêmios estudantis, ou ainda as representações, né, de turma, né, que dialoga diretamente com o grêmio, os líderes de turma, os grêmios estudantis, as uniões municipais de estudantes secundaristas, as uniões ou associações estaduais de estudantes secundaristas, né, pelo que o Juan falou, no Rio Grande do Norte é uma associação, aqui no Rio Grande do Sul é a UGES, que é a União Gaúcha de Estudantes Secundaristas. E a UBS, né? A UBS também faz parte da OCLAI, que é a Organização Caribenha
Latino-Americana de Estudantes, tá? Então, essa é a rede do movimento estudantil. E aí a gente estava falando aqui, né, enfim, força política, direção majoritária. A UNE e a UBS, elas não são entidades que, por exemplo, como um Grêmio estudantil, que tem duas chapas e duas chapas disputam, uma chapa ganha, e aí aquela chapa é a chapa vencedora. É uma direção proporcional que a gente chama, né? Então, as forças políticas, enfim, os estudantes se inscrevem em diferentes chapas, e a porcentagem das chapas, ela proporcionalmente, ela garante, né, um número de diretores para essa entidade. Então, eu, por exemplo, sou diretor de assistência estudantil, da diretoria plena, né, e eu fui eleito pela chapa Uni para Tempos de Guerra do Congresso de 2017, que foi uma das chapas, entre outras, né. E aí é justamente nessa disputa aí das chapas, né, das forças políticas, que se constroem essas contradições, essas diferenças entre o que um grupo acha que o movimento estudantil tem que fazer. Uns acham, né, não tá bom assim, tem que fazer assim. Outros acham tem que fazer mais, tem que fazer menos. Em torno disso, né, que se dá a discussão, então, dentro das entidades e na rede do movimento estudantil. Tanto lá no DCE, no Grêmio Estudantil, na rede de grêmios, né, na UE, na Uni. Mas, no geral, então, assim, é através dessa forma, assim, que se dá essa disputa. Eu acho que é um pouco disso, aí, se quiser complementar, Cari, e os outros também, sobre a rede do movimento estudantil secundarista, vocês têm a Regif, né, que é também uma entidade que ela não existe em muitos estados, pelo que eu sei. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, nós não temos, inclusive estamos tentando articular uma Regif, porque eu acho que é fundamental, assim, é uma ferramenta muito importante para os estudantes do Instituto Federal, que com certeza tem suas especificidades, né. Então, eu acho que ela ajuda muito. Exatamente, não tem muitos estados, assim, pelo que eu sei, né, e não faz tanto tempo, assim, que eu tomei conhecimento, Felipe, que era o ex-presidente da Regif, acabou criando um grupo durante a intervenção, pessoal, com outras Regifes, só que em outros estados o nome não é bem Regif, alguns são DCEs mesmo, outros são apenas uniões estaduais, enfim, os nomes variam muito, inclusive padronizar seria muito interessante para facilitar o nosso entendimento, né? Mas também é importante pontuar que a Regif, ela foi criada em 2016 justamente porque os estudantes do Instituto Federal daqui do Rio Grande do Norte não se sentia representada pela APES, né? E não só pela APES, como por outras entidades estaduais. Eu acho que é fundamental pontuar isso. E a gente, naquele momento, em 2016, eu não era nem estudante, né, do IFRN ainda, mas eu percebo, e pelo que eu tenho conversado com os dirigentes da época, havia necessidade, sim, da gente criar uma rede própria, porque a demanda dos estudantes dos institutos federais é muito diferente da demanda de outras escolas e tudo mais. Isso serve também para a gente se organizar, tanto internamente, quanto para ajudar na organização de outras escolas, já que a gente percebe, né, essa lacuna de organização estadual nas escolas estaduais e municipais, por exemplo. Eu acho que isso é fundamental. Estou vendo aqui que ninguém levantou a mãozinha. Eu acho que, da minha parte, eu só queria explorar Lucas nesses sentidos mesmo, do que ele já pontuou. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma colocação, eu acho que é fundamental que a gente tire essas dúvidas nesse momento. Porque a ideia disso tudo, pessoal, além de não ser algo cansativo, era que a partir de hoje a gente tivesse certeza que todo mundo tem uma boa base do que de como está sendo o movimento estudantil, né? Estão me ouvindo? Eu acho que eu caí rapidamente. Sim, estamos ouvindo. Pronto. Rapidinho, só para complementar, eu não tinha chegado a comentar com o Lucas, né, mas a gente teve a ideia de fazer esses curtos seminários justamente porque a gente tem muito gremista que está chegando agora e muito estudante independente mesmo, que nem participa do Grêmio, que estava querendo saber. Então, é fundamental que a Regif faça seu papel enquanto entidade e que a gente consiga, né, dialogar com o estudante diretamente, algo que a gente não consegue ver assim com tanta frequência em entidades mais amplas, digamos
digamos assim, nacionais e estaduais. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, que eu acho que a gente já está chegando nos nossos finalmente. E já deixo aqui o convite para o dia 25, que a gente vai ter uma parte 2 desse nosso momento, que vai ser basicamente uma análise de conjuntura e o papel do movimento estudantil num momento tão conturbado como a gente está vivendo hoje, né? Lucas deu uma pequena paleta do que a gente vai discutir, mas dia 25 a gente vai trazer esse debate de uma forma mais aprofundada com o nosso convidado Patrick. E Lucas, caso queira participar também, eu acho que eu vou estar compartilhando o link aí nos grupos. Levantem as mãozinhas. Júlio, eu sei que você gosta de falar, Júlio. Eu sei que você tem alguma coisa para falar. Então, se você tiver, por favor, fique à vontade para quebrar o gelo. Boa noite. Sou Júlio César, coordenador geral do Campus Pau dos Ferros. E só mesmo dizer que eu gostei muito da abordagem, que foi totalmente aprazível, ao meu ver, não se tornou cansativo, porque foram informações bem graduadas e que eu me senti exatamente dentro do movimento estudantil, que eu já havia tido relatos, já tinha visto, mas essa explanação contribuiu muito para meu aprimoramento e aprimoramento do meu senso. E é só isso, obrigado. Valeu, Júlio. É justamente isso, pessoal. Eu acho que algo que eu ouvi com o Patrick, que vai ser o nosso convidado do dia 25, que é muito importante para vocês, só para a gente finalizar, que eu estou vendo que eu acho que ninguém mais vai falar alguma coisa, então vou fazer uma fala final e qualquer coisa podem deixando aí no chat, que eu libero o microfone antes da gente acabar com a gravação, né? Finalizar a gravação. Patrick uma vez me disse assim, que vai ser o nosso convidado do dia 25. Não tem formação, não tem palestra, não tem livro que você termine de ler, de refletir, que vai te dar um diploma de militante. Então, não tem como, formações, livros, sempre estão disponíveis, sempre em algum canto vai ter algum link, alguma reunião, alguma coisa, mas você nunca vai sair 100% formado, sempre vai ter um detalhe ou outro que você não vai saber, que você vai precisar buscar, e mesmo buscando, vão vir outras coisas, porque o conhecimento, assim, ele é construído de uma forma, enfim, né, dinâmica, e a gente tem que ter a capacidade de compreender isso, que a gente tem nossas limitações, mas que a gente pode compreender, sim, o básico e procurando aos poucos aquilo que nos interessa demais, a mais, né? Da minha parte, não há dúvidas, uma explicação claríssima. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço demais pela presença de todos. A gente iniciou com mais de 70 pessoas e nesse momento a gente tem um pouco menos, mas da mesma forma eu agradeço aos sobreviventes, né, por terem aguentado a gente falando até agora. Fica meu convite já para o dia 25, que a gente consiga ter um debate cada vez mais amplo. A galera dos grêmios que estão aqui até agora, que eu estou vendo os nomezinhos, muito, muito obrigado, foi feito especialmente para vocês, e que a gente consiga trazer mais e mais pessoas para o dia 25 e para as nossas próximas formações, tá bom? Esse é só o início, né, de muita coisa que vem por aí. Então, Lucas, em nome da Regife, muito obrigada pela tua presença, por toda a tua contribuição, que a galera já está elogiando por mim, e que fica o convite para, enfim, para o futuro, né, quando a gente tiver outras programações em mente. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que foi muito gratificante e edificante, né? Acho que essa é a palavra nova aí das novas gerações, eu sou um pouco mais velho, mas muito legal mesmo, gente. Sobre isso que tu falou agora, Cárida, eu acho que um termo que eu gosto muito, assim, que define essa questão, é o termo pedagogia do movimento, que é muito utilizado pelos escritos da educação popular, principalmente pelo movimento sem terra. Que é o que a gente aprende quando a gente se movimenta, né? Quando a gente está ali construindo a luta no dia a dia, quando a gente está ali se mobilizando contra o governo, quando a gente está ali discutindo o projeto de educação que a gente quer, é isso que nos forma, né? Essa é a pedagogia do movimento. Então, continuemos nos movimentando e, sem dúvidas, continuemos lutando, porque o que nós estamos vivendo não é fácil, exige muita luta,
mas com muita luta, com muita mobilização dos estudantes, e eu tenho certeza que o movimento estudantil vai ter um protagonismo fundamental na virada do jogo, desse período que a gente está vivendo. Nós vamos construir um outro futuro para o Brasil, um outro futuro para os estudantes, para a classe trabalhadora, e é muito bom poder ver tantos estudantes aí nessa noite aqui de terça-feira, participando desse espaço, e sem dúvidas, né, nos vemos em breve. Espero poder ir para o Rio Grande do Norte, eventualmente, aí, de forma presencial. A pandemia atrapalhou um pouco as agendas do movimento estudantil também, mas vamos para a luta, é isso aí. Muito obrigado e uma boa noite. Valeu, Lucas. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada mais uma vez. Todo mundo aqui em pleno, eu acho que hoje é o quê? Hoje é uma terça-noite. Quando que vocês imaginaram estar uma terça-noite ouvindo tudo isso? Eu não sei, mas eu fico feliz que a gente pôde proporcionar um momento desse. Então, boa noite para todo mundo. Vou finalizar a gravação aqui. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima.